E aí, tudo bem? Bom, em tempos como esse, nunca vividos pela nossa geração, onde nós não sabemos o, a cor, como que o inimigo ele chega até nós, em tempos de coronavírus, uma das coisas que tem me motivado a fazer esse vídeo, pequeno vídeo de uns 5 a 7 minutos, é a questão da catequese, a questão da gente, as dioceses do Brasil, as dioceses do mundo, as paróquias estão suspendendo as suas atividades e isso tem mexido muito comigo, né? E pode ser que com esse distanciamento dos leigos das paróquias, nós percamos um pouco a nossa ligação com aquilo que a igreja fala, né? E tem muita gente falando muitas coisas nesses dias, e quando todo mundo fala, ninguém se escuta. Então é hora da gente parar e aprender um pouco mais sobre aquilo que a igreja fala. Então, a minha ideia é propor alguns temas sobre catequese bem simples, bem dinâmico, bem tranquilo, sem se aprofundar muito, sabe? É para trazer para nós, eu e você, para que nós possamos aprender nas nossas casas, fazer um estudo diário ou semanal, enquanto nós não voltamos às nossas atividades nas nossas paróquias, nas nossas pastorais e movimentos, para que nós possamos aprender um pouquinho mais sobre a igreja. E hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre dogma, né? Essa palavra meio difícil aí de se entender, de se falar, dogma, né? O que é o dogma, o que a igreja fala, o porquê que tantas pessoas têm falado dos dogmas e tudo mais. Bom, de uma forma bem simples, dogma. Dogma é a doutrina explicitamente revelada com autoridade por Deus à igreja. É aquilo que nós devemos seguir, né? Existem vários dogmas de fé, principalmente, os dogmas da fé. Ou seja, são ensinamentos, é uma doutrina que, se você quer ser católico, eu me decidi por Jesus e eu quero ser católico a partir de agora. Então, você não pode ir contra aquilo que a igreja ensina como um dogma de fé, um ensinamento que ela tem como base para você ser católico, né? E o dogma ele pode ser proposto pela igreja numa proclamação solene, como o dogma aconteceu quando aconteceu o dogma da Imaculada Conceição, ou através de uma carta, ou através do magistério doutrinário, como por exemplo o dogma da verdade que a vida tem o seu valor inviolável, a vida do ser humano inocente é inviolável. Então, existem essas duas formas onde a igreja propõe o ensinamento através do dogma, né? Então, de uma forma bem simples, dogma é o ensinamento, é a doutrina da igreja. Você tem que acreditar, você tem que conhecer, você tem que entender que para você ser parte de uma comunidade católica, apostólica, romana, você tem que ir de acordo com o dogma. Eu sou católico e só que eu não acredito na virgindade de Nossa Senhora. Olha, você pode ser tudo, menos católico. Eu sou católico, mas essa questão do ser humano inocente, a vida do ser humano inocente é inviolável. Não, eu sou a favor do aborto. Olha, vamos rever os nossos conceitos, porque às vezes a gente vomita pro mundo, eu sou católico, mas eu não gosto de tal coisa que acontece na igreja. Eu sou contra aquilo que o Papa fala. Vai me desculpar. Você pode ser contra o que o Papa fala. Você pode ir contrário àquilo que os padres, aquilo que os bispos falam. Só que, na minha opinião, conhecendo o que eu conheço, através dos estudos que eu tenho feito, a igreja ela é mãe e ela é mestra. A igreja ela cuida e ela ensina. Então, a partir do momento em que eu me decidi, eu quero ser católico, apostólico, romano, me decidi por Jesus,
e quero participar dessa igreja, eu tenho que aceitar as leis dessa igreja. E por muitas vezes as leis vêm através dos dogmas. E você não pode ser contra um dogma. Então, se você tem alguma dúvida com relação a alguma coisa de fé, de Nossa Senhora, de Deus, da criação do mundo, o ser humano, o Papa, alguma coisa sobre a igreja, sacramento, os dias finais, existem 43 dogmas que falam sobre isso. Existe uma literatura enorme, um ensinamento grandioso. Então é momento aproveita que você está na sua casa aí, que você tem um pouquinho mais de tempo, aproveita, pesquisem no Google, com fontes boas, dogmas sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o Papa e a Igreja, os dogmas marianos, os dogmas sobre a criação do mundo, os dogmas sobre os sacramentos, sobre os últimos dias. É momento de você aprender um pouquinho também. Já que estamos nessas férias forçadas das nossas atividades paroquiais, aprenda um pouco, né? Faça desse tempo na sua casa um tempo de aprendizado, um tempo de oração, um tempo de enriquecimento espiritual, doutrinal, sobre aquilo que a igreja ensina, sobre aquilo que a igreja é na sua essência, porque a igreja é mãe e mestra. Uma frase muito bonita que eu aprendi sobre dogma é o seguinte, eu vou até ler ela que eu não consigo gravar. Os dogmas são luzes no caminho da nossa fé, que o iluminam e o tornam seguro. Se nós temos luz nas nossas vidas, nós não vamos nos perder. Se essa luz ilumina o nosso caminho, esse caminho será seguro. Então, é momento da gente aprender um pouquinho mais, é momento da gente se entregar um pouquinho mais, deixar um pouquinho a nossa inércia de lado, aproveitar esse tempo aonde Deus nos chama para estarmos dentro das nossas casas, aproveitarmos para estar em oração por esse mundo e aprendendo um pouco mais da igreja católica, apostólica romana. Se você não é, esse vídeo não é para você. Deus te abençoe, tamo junto, fica com Deus. Salve Maria Imaculada.